Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é o irmão Elias Nogueira e hoje mais uma vez eu tenho o privilégio de trazer para você um comentário da leitura diária de terça-feira. Desejo desde já a você um dia de paz, um dia debaixo da graça do nosso Deus. Chegamos à lição 3, a sutileza da imoralidade sexual. Temos como texto base 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, e o título é A Sacralidade do Corpo Humano. Diz assim a palavra do Senhor: Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nós temos aqui uma passagem na primeira carta aos Coríntios, onde aqui o apóstolo dos gentios ele escreve para corrigir alguns problemas que estavam correndo ali na igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava passando por problemas de divisão, de facção, de dissensão, de modo que alguns até diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo. Os litígios eram tantos que no capítulo 6 a gente vê que alguns irmãos estavam até tomando procedimentos legais para resolver as suas contendas. A gente vê o problema do pecado em 1 Coríntios 5. E aqui no capítulo 6, a partir do versículo 12, Paulo está ensinando os coríntios a usarem o seu corpo, como ver o seu corpo, diante de uma sociedade completamente imoral, como era na cidade de Corinto, onde a imoralidade estava em cada esquina. A imoralidade era tanta que existia até uma palavra grega, korintiazomai, que significava agir como um coríntio, ser imoral como um coríntio. Nesse contexto, Paulo está ensinando os coríntios a usarem o seu corpo. O corpo deles não deveria ser usado para a prostituição. Pelo contrário, Paulo ensina que eles agora, como cristãos, o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Havia um argumento na época da função natural. Assim como nós temos fome, nós temos um desejo natural, os manjares, a comida, ela tem a sua função natural de saciar a nossa fome. Mas Paulo diz que isso não funciona para o corpo. Assim como o corpo produz desejos naturais, esses desejos eles não devem ser satisfeitos pela prostituição. Pelo contrário, o corpo ele não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Paulo ele ensina essa pureza que o cristão deve ter no corpo. Se outrora nós usávamos o nosso corpo para o pecado, se nós usávamos os nossos membros como instrumentos de iniquidade, agora nós devemos apresentar os nossos corpos como instrumentos de justiça. Já diria Paulo em Romanos, capítulo 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então devemos entender que o nosso corpo ele é sagrado. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e os nossos membros devem ser apresentados a Deus como instrumentos de justiça. Nossas bocas devem ser usadas para proferir bênçãos, nossas mãos para abençoar, nossos pés para caminhar, fazer a obra. Então, apresente, meu irmão, o seu corpo, apresente a sua vida como um instrumento vivo nas mãos do Senhor.